Muito bem, nós vamos dar continuidade então ao líder eucalipto e líder palmeira. Vamos novamente ler, porque é importante, até porque hoje nós vamos tratar do líder palmeira, para você que está nos acompanhando, então você ficar mais inteirado. E se você não assistiu, é importante que você assista o outro programa, o primeiro programa, que este é a sequência, para você entender todo o contexto, ok? Salmo 92, versículos 12 ao 15, diz assim: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes, para anunciarem que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça, ok? Então nós vamos falar hoje sobre o líder palmeira, que naturalmente é bem diferente do líder eucalipto, que, por exemplo, que só ele cresce, né? E onde ele cresce mata tudo, ok? Mais detalhes, você, como eu disse, acompanha lá. Então vamos em frente. Esta palmeira que nós estamos falando, primeiro nós estamos falando do time Palmeiras, ok? Tá no singular aí, palmeira. A palmeira, na realidade, existem mais de 1000 espécies de palmeiras. E a que nós estamos falando, dentro do contexto bíblico, é a tamareira. Dizem os árabes, é um provérbio árabe: quantos são os dias dos anos, tal é a utilidade da palmeira ou da tamareira. Então, quando eu falar tamareira, você vai entender o que eu estou dizendo. Por quê? Porque ela tem muitas utilidades. Nós vamos falar algumas delas aqui. É óbvio que eu não vou esgotar todas elas, mas são muitas utilidades mesmo. E a propósito, a exemplo do que nós falamos antes, quando eu falo líder, imagine você também como um líder. Um líder. Então você precisa naturalmente saber o que você está fazendo, o que você pensa, tomar as decisões certas. Agora é importante você meditar sobre o líder palmeira. Quem é o líder palmeira? É um líder que, digo eu, seria bom que todos nós fôssemos, porque as características são maravilhosas. Mas nós sabemos que há casos que existem pessoas que não são. Assim como existem pessoas que são líder eucalipto, também existem pessoas que são líder palmeira. Então vamos lá? Chega de prosa, né? Vamos entrar diretamente aí propriamente no que nós queremos dizer. Eu não errei. A palmeira, como a Bíblia nos orienta, essa tamareira que é um alimento adocicado. Você vai ver a imagem aí dela como que ela é. Ela geralmente chega aí de 15 a 30 metros, né? Estou falando principalmente no que diz respeito a essa região ali, a palmeira plantada no Oriente Médio, especialmente ali em Israel, dentro desse contexto que nós estamos tratando. Então, da palmeira dá para se fazer vinho. As sementes das palmeiras, os camelos comem as sementes da palmeira, ok?
O tronco dela é usado na construção, dá para se construir com ela. As suas folhas são usadas para se fabricar esteiras, por exemplo, saco, cestos. Então, várias utilidades ela tem. Ela supre a maior parte das necessidades do mundo egípcio, inclusive, nos dias de hoje. Ela prospera em oásis. Sabe oásis? Aquele lugar quando a pessoa está no deserto, ela olha e vê só areia, 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 areia. Então, ali no deserto, ela consegue encontrar palmeira. Então, ela pode se deliciar da sombra da palmeira, pode se comer do seu fruto e fazer as coisas que eu disse e muito mais ainda. Assim deve ser a pessoa que quer ser um líder palmeira. Conhece algum líder assim? É o tipo de pessoa que você gosta de estar do lado. É o tipo de pessoa que você quer estar do lado. Por quê? A Bíblia nos dá uma orientação aqui. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Aqui até faz uma comparação ao cedro, né? Que é uma árvore enorme também, da qual não vamos falar muito. A ênfase nossa é sobre a palmeira. Olha só que coisa interessante. Fala, os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Olha a importância de se estar na casa de Deus, de se congregar, de se buscar a presença de Deus, os ensinamentos para nós vivermos neste mundo tão caótico. E aí vai a ilustração, né? Da palmeira no oásis. Hoje, estar na casa de Deus é como um oásis neste mundo de tanta desinformação, de tanta notícia ruim, de tanta coisa ruim. Você poder estar ali na casa do Senhor, poder ouvir uma palavra, uma instrução, uma orientação que vai te conduzir, uma palavra pregada dentro do seu contexto, da Bíblia, que você pode ler ali, que você pode ouvir e saber que está sendo falado dentro do contexto, como nós estamos explicando aqui. Não tem nada nas entrelinhas. A gente está falando e mostrando para você. Então é muito importante isso, né? Tem uma passagem também do salmista que ele fala muito bem sobre isso, sobre estar na casa de Deus, aprender no templo de Deus todos os dias. Jesus era assim. Jesus estava no templo constantemente. Os apóstolos faziam isso, os discípulos faziam isso. Então é importante, é um lugar onde tem pessoas que estão ali na mesma fé, buscando ao mesmo e único Deus, sabe, ouvindo aquela palavra que vai trazer um conforto. Há casos que vai ser uma exortação, vai ser uma repreensão, mas vai ser útil, vai ser bom, vai ser importante. Então esse é o tipo de líder palmeira, um líder que cresce, um líder que dá fruto, como nós vamos ver aqui, ó, na velhice ainda darão frutos. Olha só, me faz lembrar do pastor Enéas Tognini, um homem de Deus. Tive o privilégio de conhecê-lo, um homem que foi líder, um pastor na Igreja Batista do Povo, viveu mais de 100 anos, se não me falha o juízo, 101 anos. O próprio Billy Graham também foi um centenário. Olha só, homens de Deus que na velhice deram frutos. Billy Graham foi tido aí como o maior evangelista do século passado, ganhou milhões, literalmente de milhões de pessoas pelo mundo, especialmente na Índia, milhões de indianos. Por onde ele passava, os países onde ele pregava, ganhava muita gente para Jesus. Na velhice ainda dava fruto. Tem jovem dizendo aí, tá na metade do ano e fala, esse ano não dá mais nada. Puxa vida, mas tá na metade do ano. Não, ainda tem muito que se fazer. A gente pode produzir muito, né? A gente vê homens assim na Bíblia. Abraão, quando ele começou a produzir, com 75 anos de idade, 75,
olha só, se tornou o pai da fé, né? Tanto dos judeus quanto dos que não são judeus, no mundo todo. Hoje mais de 2 bilhões e 300 milhões entre judeus e cristãos, entre aqueles que creem no único Deus. Olha só, um homem que começou a produzir com 75 anos de idade. Então é muito importante hoje, nesta geração que nós vivemos e que às vezes assusta. Nós estamos vendo uma boa parte de jovens que não estão sonhando mais. Jovem que não tem perspectiva de vida. É óbvio que eu não estou generalizando. É óbvio que tem jovem sonhando com uma profissão, sonhando em adquirir uma casa, adquirir bens, em fazer uma faculdade, aqueles que assim o desejam, fazer um curso, enfim. Jovens que estão sonhando em se casar, em constituir família, mas também existem aqueles que já não estão sonhando mais, não importa. Alguns já estão pensando até na herança dos pais. Desculpa, não é praga que eu estou rogando não. E se for antes dos pais? Vai ficar com que herança? Porque tem alguns que têm essa mentalidade. Pensar, não preciso fazer nada, meu pai logo vai partir, minha mãe. Não é assim. Então tem que ter perspectiva, tem que dar fruto, tem que sonhar, sabe? Tem que ir além, tem que plantar. Quer colher? Plante. Plante mesmo. Hoje, quem sabe, seja ali na luta, na batalha, em alguns casos até engolindo sapos. Tem gente que já até perdeu a quantidade. Alguns casos aí, sabe, passando um aperto. Veja, Jacó era um jovem, estava na casa do seu tio Labão, o tio dele mudou o salário dele 10 vezes. Quando ele estava prosperando com aquele salário, então mudava a forma de trabalho de Jacó, para que ele não pudesse obter lucro. Olha que situação, é mais ou menos parecido. Você conseguiu atingir a meta, então agora você vai ter uma meta dobrada. Você fala, puxa, mas como que eu vou atingir essa meta? Entende? Coisas parecidas assim que Labão impôs a Jacó, mas Jacó, aquele jovem, foi lá, lutou e Deus o abençoou. Então sonhe, acredite, dê frutos, seja um líder palmeira, que é a tamareira, tá? E aí, para nós concluirmos, serão viçosos, florescentes, viu? Desculpa, mas hoje a gente vê uma quantidade significativa de jovens, estou cansado, não estou aguentando. Puxa vida, não, tem que ser lá, viçoso, florescente, tem que estar aí no up, na força, no ânimo. Quando você abre os olhos, agora especialmente você jovem que está me ouvindo, vocês que são jovens, quando você abre os olhos, pode ter certeza, Deus já te deu muita força para você vencer nesse dia e para realizar coisas grandes. Para você ser um líder tamareira, que é tão útil quanto os dias do ano, ok? Para anunciarem que o Senhor é reto, Ele é minha rocha e nele não há injustiça. Para aqueles que servem ao Senhor, você tem uma missão, anunciar que Ele é reto, anunciar que Jesus, o preço que Ele pagou na cruz do Calvário, entregando sua vida, morrendo por nossos pecados, ressuscitando para nos tornar justos diante de Deus. Olha que troca, hein? Então, para você que não teve esse encontro com Ele, hoje é o dia de você se achegar a Ele, entregar a vida a Ele, conhecer a Ele como seu único Senhor e Salvador e viver a vida que Ele te dá. Uma vida vitoriosa, uma vida que começa aqui e não para aqui. É a vida eterna, só em Cristo Jesus. E aí tem essas características do líder palmeira.